Vamos lá, a gente está no Daf Samech Zain Amud Aleph, aqui nos dois pontinhos. É claro, Kol Shebenato Benoten Tam. A nossa Mishnah disse que quando algo proibido se mistura com algo permitido, caso ele dê um gosto ruim, certo? Algo estragado, por exemplo, apareceu na Mishnah, se caiu vinagre em grissim, ele estraga, ele dá um gosto ruim. Então aqui é permitido completamente, isso daqui não proíbe os grissim. Então se a pessoa conseguir dar um jeito de limpar, cozinhar, colocar outros temperos e comer, não tem problema nenhum, não fica proibido. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, fala Rav Yehuda o nome de Shmuel, assim ela que não tem tam lifgam, uma coisa proibida que ele dá um tam pagum, um gosto estragado, ele não proíbe. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel, lo shan lo shenafal, toch grisim rotchim. Fala Rav Yehuda o nome de Shmuel, que isso que apareceu na nossa Mishnah, que se caiu vinagre em grisim, ele estraga o grisim, e é permitido, ele não proíbe ele. Está tratando de vinagre que vem de vinho de Ainesser, que ele por si só é proibido. Fala, veio o nome de Shmuel, que isso, em qual caso ele realmente proíbe, em qual caso o vinagre estraga grissim, quando o grissim está fervendo, estava lá cozinhando o grissim, e aí caiu o vinagre, ele estraga. Porém, se caiu vinagre em grissim frio, e depois se caiu, depois de estar misturado, a pessoa foi lá e cozinhou, aí é proibido. Por quê? Porque mesmo que depois de cozido isso está estragado, isso daqui tem um gosto ruim por causa do vinagre, na hora que ele caiu enquanto estava frio, isso daqui sim melhora. Sim melhora o gosto do grissim. Não sei se talvez dá para tostar ele, dá para fazer outra coisa com esses grissim, mas os grissim secos, frios, quando cai neles chometz, quando cai neles vinagre, não estraga. Ele melhora os grissim. Talvez depois, quando cozinhar, ele vai acabar estragando, mas no primeiro momento ele não estragou, por isso é proibido. Então, o caso dessa Mishnah que não tem tamlifgam, que o gosto é ruim, é só um caso em que caiu um grissim quente, mas estava grissim frio, não proíbe. Se era grissim frios, aí ele sim proíbe, porque ele não dá o gosto ruim. Assim também quando o Ravin veio de Eretz Yisrael para Bavel, ele falou em nome de Rav Yochanan, em nome de Rav Yochanan, לא שנו אלא שנפל לתוך גריסים רותחים, אבל נפל לתוך גריסים צוללים והרתיחם. Isso que aparece na Mishnah, que o vinagre ele dá um gosto ruim para grissim e não proíbe, é só quando ele caiu em grissim fervendo. Mas se ele caiu em grissim frios e depois a pessoa ferveu, depois cozinhou, nasake mishishbiach lebasof pagam, e aí a gente lida com a situação como se fosse num caso em que no primeiro momento ele shbiach, ele melhorou o gosto e depois estragou. Veassur, e é proibido porque no primeiro momento ele melhorou o gosto, se tornou proibido, então mesmo que depois a pessoa foi lá e cozinhou, a proibição continua. Assim também quando Ravdimi veio de Eretz Yisrael para Bavel, ele trouxe a mesma Kabbalah, a mesma Masoret, de que somente proíbe quando ele estragou logo de cara. Mas se no primeiro momento ele melhorou o gosto e depois estragou, aqui é proibido. Conta Ravdimi, além de falar essa Kabbalah em nome de Rabbi Yochanan, ele falou também que assim se costumava fazer o Shabat na cidade de Tzipori, vekorim otam shchalaim. Esses grissim misturados com vinagre, assim costumavam realmente fazer na prática, pegar grissim, jogar neles vinagre enquanto está frio e comer ele dessa forma, e chamavam isso de shchalaim. Shchalaim é um tipo de verdura gostosa que eles comiam. Então aqui também que se misturava com essa verdura, costumavam comer ela junto com vinagre, então aqui também os grissim eram chamados de shchalaim, porque era misturado com vinagre e era gostoso, ou seja, mesmo lecatfila, assim preparavam os grissim, então nesse caso o gosto é bom. Amar Rish Lakish, fala Rish Lakish, desce um pouquinho só, noten tam lifgam sheamru, quando a gente diz o seguinte, foi dito na Mishnah que se o gosto dado pela coisa proibida é um gosto que estragou a comida, ou seja, agora que eu vou comer esse grissim cozido, certo? Imagina que tem uma panela de grissim, eu vou lá experimentar um pouco e está ruim por causa do vinagre, fala Rish Lakish, esse noten tam lifgam sheamru, esse noten tam lifgam, quando dá um gosto ruim, que é permitido, lo sheamru kderá zo chesera melach, yeterá melach, chesera tavlin, yeterá tavlin. Não está se tratando num caso em que o meu cozido está faltando sal, ou precisa pôr mais sal, está faltando sal, ou tem sal demais, está faltando tempero, ou tem tempero demais, e por isso está ruim o gosto. Ela koshen chasera krum, vinan echele mibnei zeh.
está tratando em uma panela que ela seria ótima. Se não fosse a proibição que caiu lá, o gosto da panela estaria ótimo. Eu poderia comer sem problema nenhum. E agora que caiu o vinagre, caiu a proibição com gosto ruim, estragou. Ou seja, se na panela está ruim porque está faltando sal, e colocar um pouco de sal vai fazer com que a panela volte a ter um gosto bom e posso comer tranquilo sem problema, então não está permitido. O gosto não ficou ruim o suficiente. Só é chamado noten tam lifgam quando ele estraga o gosto a ponto de que não adianta colocar sal, não vai melhorar. Vai continuar ruim. Nesse caso, realmente é permitido. Mas se na hora que caiu o Hometz, caiu, por exemplo, esse vinagre que era de Aineser, caiu na panela, e a pessoa vai experimentar e fala, tá ruim, coloca um pouco de sal, com um pouco de sal fica bom, nesse caso é proibido, nesse caso não está permitido, porque o problema aqui não é o Hometz, não é o vinagre que caiu, é a falta de sal. Então, tá bom que nesse momento o gosto tá ruim por causa do vinagre, mas se o sal conserta o vinagre, então o vinagre não realmente estragou o gosto e está proibido. Brincadeira, tem quem diga que não. Amarish Lakish, não tem tamliflam, chamou esse din de não tem tamliflam que falaram, em nome que terá zocha será melech, terá melech, será tavlin, ela asta minha apagman. Você vai falar, Amarish Lakish, que esse din de não tem tamliflam, a gente não vai começar agora a lidar se está faltando sal, se tem que pôr mais sal, se está faltando tempero, tem que pôr mais tempero. Nesse momento, agora, a panela do jeito que ela está, e caiu lá o Hometz, caiu lá o vinagre, está com gosto ruim, é permitido. Mesmo que pode ser que está com gosto ruim porque faltou sal também, se eu colocar um pouco de sal, vai ajudar, vai melhorar o gosto e vai dar para comer? Não, Mexané, a gente lida com o momento presente. Se no momento presente o gosto está ruim, por causa do vinagre, está liberado, esse vinagre ele é anulado perante a comida, ele tem o din de bitul, ele é anulado, já que ele é minoria, ele é anulado e a comida está permitida. Se eu conseguir consertar, depois acrescentando outras coisas, está ótimo, mas eu lido com o momento presente. Certo? Então temos aqui duas linguagens de Rish Lakish. A primeira linguagem diz que tem que ser que o vinagre próprio estraga mesmo uma panela perfeita. A segunda opinião fala que não, se o vinagre estraga a panela do jeito que ela está, mesmo que dá para consertar isso com sal ou algo do tipo, ainda assim ele está anulado. Amarabiava Amarabiachanan. Todo, sempre que eu tenho uma mistura, certo? Caiu alguma coisa proibida em um prato, em uma panela de algo permitido. Uma comida proibida com uma comida permitida. Se eu tenho lá o gosto do que caiu e mamachut, eu tenho lá a própria comida, certo? Um pedaço de carne proibida que caiu no chunto. Então, essa carne deu gosto, carne não kasher, ela deu gosto, e eu tenho a carne lá. Se alguém comeu isso, asur velokim alav. É proibido comer, e quem comer tem malcot, porque ele vai ter comido a carne proibida. Vezeu casai pras. Embora tem uma quantidade mínima que vai ter para malcot, a proibição é proibido mesmo qualquer coisa, não importa quanto caiu, se deu gosto é proibido mesmo que sejam uns 60 avos. Mas, para ter malcot, para receber chibatadas, malcot ser castigado pelo Beidin por ter comido algo proibido, tem que ter a quantidade de um kazait em achilat pras. Achilat pras é o tempo que leva para a pessoa comer em torno, vai. Tem algumas discussões quanto é exatamente achilat pras, mas digamos assim, a quantidade que a pessoa consegue comer de pão em 4 ou 5 minutos. Então, se dentro dessa quantidade que se come em 4 ou 5 minutos tem um kazait de comida proibida, mesmo que ele não comeu o kazait por si só, ele fez a proibição, ele tem malcot. Pela Torá, Soech Hayav Malkot, a pessoa só transgrediu a proibição de não comer kasher da Torá se ele comer a quantidade de um kazait. Agora, a priori um kazait, quando eu penso em um kazait, significa que eu pego um pedaço de carne proibida e como naquela hora. Porém, Vegmai fala que mesmo que eu não comi direto o kazait, eu comi um pedacinho, mais um pedacinho, mais um pedacinho, mas tudo isso foi feito num tempo de em torno de 4, 5 ou 9 minutos, tem algumas opiniões. É como se eu tivesse comido o kazait por si só e foi feita a proibição. Então fala, Brohanan, se eu tenho na panela, no cozido, caiu um pedaço de comida proibida, e ele deu gosto, ele está lá, tem malcot se ele tiver uma quantidade de um kazait no tempo de machilat pras. Certo? Alguém que comer o cozido inteiro, ele vai ter comido um kazait em pelo menos 4, 5 minutos, ele fez a proibição. Tá, mas se eu tenho só o gosto da proibição, mas a proibição se desfez lá no meio, por exemplo,
caiu Helev, Rashi traz aqui de Helev, de sebo, caiu gordura de uma gordura proibida, caiu dentro do cozido, ela derrete, ela some lá, ela não é mais visível, então tem o gosto da gordura, mas não tem a gordura em si, Assur velo queimalav. É proibido, certo? É proibido comer, porque tem alguma coisa proibida, mas não tem malcot. Não vou receber malcot porque eu não estou comendo a comida, a proibição por si só, somente o gosto dela. Vou fazer uma pequena pausa, já já a gente continua. Certo, voltando, desculpa, eu tive uma pausa aqui, eu sei que para vocês não faz diferença, mas para mim distrai um pouquinho, então só se tiver um pouco distraída por causa da pausa, mas vamos lá. Na primeira linha, vem ribatam lifgam mutar. Rabbi Yochanan falou que se tem misturado lá o gosto e parte da proibição, tem malcot. Se não tem parte da proibição, a proibição já se desfez, desintegrou lá, certo? A gordura que se desfez, é proibido comer, porque tem aqui algo proibido misturado, tem o gosto misturado. Mas já que não tem um pedaço do gosto misturado a ser comido, somente o gosto dele, da proibição a ser comida, somente o gosto, não tem malcot. Se isso que foi colocado lá, ele estragou o gosto, vem miribatam lifgam, ou seja, o gosto que ele deu, que ele aumentou na comida na qual ele caiu, ele estragou, é permitido, certo? Agora eles usam uma linguagem um pouquinho diferente. Vem miribatam lifgam. Se ele aumentou o gosto ruim. A linguagem aqui foi um pouco incomum do que a gente está acostumado geralmente, por isso perguntar, Veleima inatan tam lifgam mutar. A primeira Rabbi deveria ter dito que se ele deu um gosto ruim, ele não é proibido, ele não proíbe a comida. O que é essa linguagem que se ele aumentou o gosto ruim? Responde Agmará, Kamashmelan, Bepagav dei kamilech nata de pagma behadei, o Hidush é que mesmo que tem outras coisas que também estragam o gosto da panela, o gosto do que está lá cozido, mesmo que o gosto ruim não vem só da proibição, o gosto ruim vem porque alguém colocou sal demais, sei lá, tem outras coisas que estão misturadas lá que estragam o gosto, a coisa proibida não estragaria por si só, ela estraga junto com o resto. Mesmo assim, ela é permitida porque sof ela não melhorou o alimento, então já que ela não melhorou o alimento, ela não é proibida, ela não tem a proibição de 90, de uns 60 centavos já proíbe a comida, ela é anulada perante a maioria da comida que se encontra lá. Certo? Ele vai entrar na questão de maioria e minoria. Se, por exemplo, eu tinha 1 litro de vinho e caiu lá 10 litros de vinagre, e o vinagre estragou o vinho, um vinagre de Anesser que misturou com vinho e estragou ele, eu não vou falar, o vinagre deu um gosto ruim, tá tudo anulado, está permitido. Porque aqui o vinagre é maioria, são 10 litros e 1 litro. Mas, quando ele é minoria e ele estragou o gosto, ele vai proibir. Se ele melhora o gosto, ele só é anulado quando ele tiver 60 vezes mais da permissão do que da proibição, quando ele for só uns 60 centavos da panela. Mas se ele é a maioria ele é proibido por si só, e se ele é ruim, então ele não tem ele só fica proibido quando ele for maioria, mas se ele é minoria, está permitido. Ve'elcheta que lishna batra de Rish Lakish, Alachá é como a segunda linguagem de Rish Lakish, a gente trouxe 2 versões para Rish Lakish, uma versão que dizia que algo que dá o gosto ruim, ele só proíbe quando a panela está perfeita, não falta sal, não falta tempero, está tudo em ordem, o gosto ruim estragou a panela, ele é permitido, e a segunda versão de Rish Lakish, que ela cai assim aparece aqui na Gemara, que mesmo que talvez tenha outra coisa atrapalhando a comida, está faltando sal, tem tempero demais, e por isso nesse momento está ruim, mesmo que talvez dá para consertar acrescentando sal, algo do tipo, já que nesse momento a proibida estragou o gosto da panela, a panela está permitida. Amarav Kahana, fala Rav Kahana, me divrei kulam nilmana tentam lifgam mutar. Fala Rav Kahana, olha, de tudo isso que a gente viu até agora, de todas essas opiniões que foram trazidas, a gente aprende que todo mundo concorda que no tentam lifgam mutar. Algo que dá um gosto ruim, ele é permitido, ele não proíbe a panela. Amalei Abaye falou Abaye para Rav Kahana, Bishlema mekul ho lechai. Todo mundo que foi trazido até agora, realmente a grande maioria das opiniões que foram trazidas até agora, concordo com você, que a gente aprende deles que não tem tam lifgam é mutar. Ela de Rish Lakish, só que Rish Lakish próprio,
que trouxe esse conceito que não tem tam lifgam memutar, que algo que dá um gosto ruim é permitido, não dá para aprender dele que ele souber, que ele próprio sustenta que algo que dá o gosto ruim não proíbe. Amru que amar, velei los viralei. Rish Lakish falou da seguinte linguagem, desse aqui rapidinho. Rish Lakish falou... Amarish Lakish, notem tam lifgam sheamru, essa história de que notem tam lifgam, de que é o que dá um gosto ruim, que falaram que é permitido, é só no caso em que a panela está perfeita, não está perfeita, etc. Ou seja, Rish Lakish falou, ele próprio não sustenta. Fala, vai, olha, Rish Lakish, talvez ele souber que notem tam lifgam é proibido, que mesmo que dá um gosto ruim, continua sendo proibido. Ele só vem dizer que essa opinião que falou que algo que dá um gosto ruim é permitido, é só no caso em que a panela está perfeita ou não, etc. Mas ele próprio, lei vira lei, talvez ele próprio souber que não. Ele próprio souber que mesmo não tem tam lifgam, mesmo que o gosto é ruim, já que misturou algo proibido com algo permitido, ele proíbe a comida, a não ser que tenha lá pelo menos 60 vezes mais. Assim a Abai fala para ele, Kahana, não dá para aprender de Rish Lakish que não tem tam lifgam memutar. Pode ser que ele próprio não concorda com isso. Michal, daí que ele manda tentar ligar Massur, fala Gumará, peraí, você está me dizendo que tem uma opinião que uma coisa proibida que caiu numa panela permitida e dá um gosto ruim é proibido? Será que tem uma opinião que algo que estraga o gosto da panela, ele proíbe a panela, mesmo estragando o gosto, se não tiver 60 vezes a quantidade dele? Sim, a gente tem uma opinião que diz que não tem tam lifgam é assur, vetani, assim aparece na Braita, Echá não tem tam lifgam, Echá não tem tam lishvach, assur, de Rabi Meir falou na Braita que tanto faz se a coisa dá um gosto bom ou um gosto ruim, ele proíbe a comida. Rish Lakish chamar lishvach assur, lifgam mutar. Desculpa, Rabi Shimon não é lishvach assur, lifgam mutar. Rabi Shimon fala que não, que se é um gosto ruim, ele está permitido, se é um gosto bom, aí ele proíbe quando ele dá gosto. Então, realmente temos uma machloket entre os Tanaim sobre algo que não tem tam lifgam, algo que dá um gosto ruim, se ele proíbe a panela ou não proíbe a panela. De acordo com o Rabi Meir, diferente de tudo que a gente viu até agora, mesmo algo que dá um gosto ruim, se o gosto dele dá para sentir o gosto na panela, ou seja, ele tem menos que 60 vezes a quantidade dele, assim que Hakamim calcularam, ele dá gosto na panela, mesmo que é um gosto ruim, eu sinto o gosto da proibição, nisso daqui proíbe a comida. Pergunta agora, mais tama de Rabi Meir, qual o motivo de Rabi Meir? Gamar migiulei ovdei kochavim. Giulei ovdei kochavim significa o seguinte, aparece no Chumash, que quando a Israel eles entraram em Eretz Israel, eles guerrearam, todas as panelas, todos os kelim que eles pegavam dos povos que eles exterminaram, das guerras que eles venciam, todos esses kelim tinham que ser cacherizados. Então aparece na Torá que kelim que se cozinha tem que cacherizar com água, kelim que usa no fogo tem que cacherizar com fogo, certo? Que a gente chama de agalá ou lidum. Então, uma panela, se por exemplo, aqui no caso da Torá, era a panela que eles venceram Moab, guerrearam contra Moab, pegaram todos os kelim que tinham lá, e tinham lá panelas, tem que fazer a galã na panela. Mas se eu comprei uma panela usada, por exemplo, de um goi, que tem lá comida não kasher, ele cozinhou comida não kasher, ou sem querer eu misturei carne com leite, ou fiz chuvá e a minha panela não estava kasher, quando eu vou kasherizar, eu preciso fazer a galã. Uma panela que geralmente é usada com água, para cozinhar nelas coisas, eu preciso fazer a galá, certo? E a priori, fala Rabi Meir, imagina a situação, a Israel está chegando em Eretz Israel, eles começam a guerrear contra Edom, contra Moab, contra o povo que for, e eles vencem a guerra, eles pegam os kelim. Peguei uma panela de barro que tinha lá, de Jerez, de alguma coisa, ou de metal. Peguei uma panela de metal de algum Moavi que a gente venceu a guerra e ele foi morto e peguei as coisas dele. De o Lego de Corvim fala lá não tem tam lifgamo, versarachmana, porque a Torá mandou cacherizar essas panelas, a priori tem lá panelas que há dias não usavam, há, sei lá, 3 semanas, um mês o cara não usa essa panela. O gosto da comida proibida que tem absorvido nas paredes da panela já está estragado. De acordo com o Gumará, em 24 horas ele é considerado estragado.
Então, muitas vezes, vão ter lá panelas que já não foram usadas há muito tempo, e mesmo assim a Torá mandou cacherizar essas panelas. Por que a Torá mandou cacherizar essas panelas? A priori o gosto é estragado. Fala mesmo que a gente vê que mesmo algo que estraga, mesmo algum gosto ruim, ele proíbe. A Hanami Loshna aqui também. Veida que Rabi Shimon, de acordo com Rabi Shimon, por que a Torá mandou cacherizar? Que é do Ravuna Beidravchia, como falou o Ravuna Beidravchia, da Ravuna Beidravchia, mostra a Torá que dirá Batiomá. A Torá só proibiu, a Torá só mandou cacherizar panelas que foram usadas nas últimas 24 horas, que aí o gosto absorvido dentro das paredes não é um gosto ruim, não é um gosto estragado. Ou seja, fala Rabi Shimon, isso que a Torá mandou cacherizar as panelas, não é qualquer panela. Se tem uma panela que você sabe que ela já não foi usada há muito tempo, não precisa cacherizar. Só panelas que foram usadas durante as 24 horas, quando a Amisrael estavam chegando e conquistando, era que tinha que cacherizar de Lolif Gamo, porque esse gosto não tinha um gosto ruim e não estragava a comida. Veida que Rabi Meir, que derá batiomá nami, efshad de lo pagma purta. E Rabi Meir falou o seguinte, falou, olha, mesmo uma panela que batiomá, que ela foi usada hoje, com certeza, parte do gosto está na panela, é um gosto ruim, é um gosto estragado. Então, vai estragar a minha comida. Então, a priori, eu não teria que cacherizar, porque pode ser que o gosto absorvido lá vai estragar. E mesmo assim, a Torá falou, vai lá e cacheriza. Sinal de que a Torá se importa, a Torá quer que eu cacherize mesmo gostos ruins. Aqui a gente vê, ele fala que não tem Tamlivgam, também é proibido. Ver Rabi Shimon, Maitama, pergunta agora, qual o motivo de Rabi Shimon? Porque Rabi Shimon disse que somente o que não tem Tamlishvak, somente o que dá um gosto bom é proibido pela Torá, mas o que dá um gosto ruim não é proibido pela Torá. Qual a fonte dele para isso? Então, que ele consegue explicar que isso que a Torá mandou cacherizar as panelas quando foram guerrear, são só as panelas que foram usadas nas últimas 24 horas que o gosto é bom e não que o gosto é ruim. Mas o que obrigou ele a explicar dessa forma? De onde ele tirou que a Torá somente proibiu coisas que têm um gosto bom? Detalhe, acontece na Braita. Lotochlu kol neverá, lagueira sobre sharecha. Certo? Está escrito no fim do Passuk, é proibido comer nevelá, é proibido comer um animal que não foi feito nele shchitá, ele morreu de idade, está morrendo sozinho sem shchitá. Você pode dar ele de presente para um ger toshav, certo? Não um convertido, um goi que mora em Eretz Israel, você pode entregar para ele. Então aqui aprendeu Rabi Shimon o seguinte, um animal morto, um animal que morreu, certo? Sem shchitá, ele só é chamado de nevelá, ele só é proibido se ele era o ileguer, se eu posso dar para outra pessoa comer esse animal. Ou seja, a carne é boa, a carne está gostosa, e eu posso dar isso para alguém comer, ele vai aproveitar. Aí é proibido. Mas, Shenro e Aleguer, mas uma carne que ela está estragada, não tem para quem dar, ninguém vai querer comer isso, e na Coreia nevelá, ela não é chamada de nevelá, porque ela tem um gosto ruim. Já que ela tem um gosto ruim, ela não é chamada de nevelá. Aprenda aqui, Rabi Shimon, que comidas que têm um gosto ruim, que têm um gosto estragado, elas não são proibidas. Certo? Rabi Meir, aulemaúta estruchá meikara. E Rabi Meir fala, não, isso que o Passuco falou, que somente um alimento que eu posso entregar pro guer, pro cara que mora em Eretz Israel, somente isso é chamado de nevelá, mas se ele está estragado, não. Está se tratando de um animal que ele já estava estragado, é um animal que tinha lepra, um animal que tinha alguma doença que já antes dele morrer ele já não servia para nada, ele já era completamente estragado. Mas algo que estava bom e depois estragou, não. Algo que estava bom no primeiro momento, na hora que ele morreu e depois foi estragando, isso daqui, mesmo que no momento agora presente ele estraga, ele sim é considerado nevelá. Então, algo que ele teoricamente poderia dar um gosto bom, ele era gostoso, só que por algum momento, pelo tempo que passou, algo do tipo, ele começou a dar um gosto ruim, isso daqui continua sendo proibido. E Rabi Shimon fala, olha, se isso daqui está estragado desde antes, se isso sempre foi estragado, não precisa nem de um passuco para permitir isso. Não precisa de uma fonte para permitir. Se é um animal que ele está completamente estragado, que ele não tem, ninguém consegue comer ele, não precisa de um passuco para falar que ele está permitido, ele não serve para nada. O passuco que permite é algo que, mesmo que ele é gostoso para os outros, se ele no momento está estragando, ele está permitido. Certo? Assim Rabi Shimon não explica. A Gemara vai discutir um pouco mais a opinião dos dois aqui, mas vamos parar por aqui. Em breve a gente continua.